E se eu te dissesse que você está travando batalhas que nem são suas? Que tem brigas disfarçadas de conversas que na verdade são armadilhas espirituais? E se eu te mostrasse que parar de discutir com demônios em forma de gente pode acelerar o plano de Deus na sua vida? Parece forte? É para ser mesmo. Chega de viver se defendendo de quem nunca vai te compreender. É hora de andar em sabedoria, como Jesus andava. Hoje eu quero te mostrar um caminho que Billy Graham, a Bíblia e muitos homens e mulheres cheios do Espírito trilharam. O caminho do discernimento. Porque não é só sobre evitar a discussão, é sobre identificar quem está falando através daquela pessoa. E saber a hora de calar pode ser o maior ato de guerra espiritual que você já fez. Quer saber como reconhecer essas armadilhas e se blindar espiritualmente sem perder a leveza da fé? Vem comigo, porque esse papo vai ser forte, mas libertador. Sabe aquele velho ditado, o diabo não vem com chifres, mas com um sorriso no rosto? Pois é, tem mais verdade aí do que a gente imagina. Muita gente tem discutido com o inimigo, achando que está apenas tentando manter a paz com alguém próximo. E o problema é que quando você tenta explicar a sua fé para quem foi enviado, para destruir sua fé, você está plantando em solo seco. Jesus nunca perdeu tempo tentando convencer os fariseus que ele era o Filho de Deus. Ele apenas falava a verdade e seguia adiante. Billy Graham sempre dizia que as trevas não suportam a luz, e é exatamente isso. Deus não nos chamou para convencer demônios disfarçados de amigos, mas para manter a luz acesa e seguir no caminho. Algumas vezes, quem mais atrapalha a sua caminhada não é o inimigo lá fora, mas quem está sentado à sua mesa. Judas, não. Veio do lado de fora. Ele estava no círculo íntimo. E foi exatamente por isso que Jesus nunca ficou tentando convencer Judas a mudar. Ele sabia quem era. Há momentos em que a gratidão precisa ser direcionada a Deus por nos revelar quem é quem. Porque quando a gente vê o disfarce caindo, é a bondade do céu nos livrando da cilada. A Bíblia é clara em mostrar que os filhos das trevas imitam, disfarçam e mentem. E a melhor defesa contra esse tipo de armadilha é o discernimento espiritual. Não se trata de julgar, mas de perceber o espírito por trás da atitude. Tem gente que só entra na sua vida para roubar sua paz. Eles usam argumentos espirituais, versículos soltos, e fingem serem enviados de Jesus. Mas se você prestar atenção, perceberá que o fruto é podre. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. E quando o fruto é amargo, é porque a raiz não é de Deus. Billy Graham dizia que o Espírito Santo jamais contradiz a palavra de Deus. E se alguém está tentando te arrastar para discussões, conflitos e contendas, pode ter certeza, o Espírito de Deus não está nesse meio. Nessas horas, a gratidão precisa ser pela sabedoria de sair antes que a destruição venha. Veja o exemplo de Neemias. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém com uma missão dada por Deus. E então aparecem Sambalate e Tobias, chamando-o para conversar. Era cilada, era distração. Eles queriam tirar Neemias da obra. Mas Neemias respondeu, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Isso é poderoso. Quantas vezes deveríamos ter dito isso? Estou fazendo uma grande obra. Não posso descer para discutir com demônios em forma de gente. Quando você entende sua missão, não se abaixa para brigar com quem está no nível errado. Muita gente perde unção, perde energia espiritual, perde paz, perde até saúde emocional porque decidiu discutir com quem só queria tirar você da presença de Deus. O inimigo adora plantar contendas, fazer você justificar sua fé, defender suas decisões, provar sua lealdade. Mas Deus nunca pediu para gente convencer ninguém. Jesus só nos mandou pregar, amar e seguir em frente.
Discutir é entrar no campo do adversário, e quem entra em campo inimigo sem armadura volta ferido. Às vezes, é melhor o silêncio com paz do que a discussão com barulho e guerra espiritual. E aqui vai um exemplo prático. Ao invés de gastar tempo rebatendo comentários agressivos ou zombarias na internet, ore por aquela pessoa. Desative o comentário, bloqueie se for necessário e siga sua missão. A sua paz vale mais. Billy Graham era criticado por muitos, mas ele nunca revidava. Ele respondia com pregação, com amor, com persistência. Gratidão não é apenas por bênçãos recebidas, mas por ofensas evitadas. Isso é sabedoria divina. E sabedoria, meu amigo, é mais valiosa que ouro. Tem gente que entra na sua vida parecendo cordeiro, mas logo mostra os dentes. E quando você reage com carne, a carne deles vence. Mas quando você responde com espírito, a luz de Deus expõe a treva. Por isso, quando sentir aquela vontade de discutir, de responder na mesma moeda, lembre-se de que Jesus foi humilhado, cuspido, zombado e não abriu a boca. Ele sabia que a vitória estava em obedecer ao Pai e não em provar nada a ninguém. Isso é força, isso é domínio próprio, isso é poder que vem do céu. Você já percebeu como certas conversas te esgotam? Como certos encontros te deixam mal espiritualmente? Isso é um sinal. É o Espírito Santo mostrando que ali a contaminação, a influência maligna travestida de gente boa. Não ignore. A Bíblia nos alerta sobre isso. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais o discernimento aumenta. A gratidão, nesse caso, é por ter olhos espirituais abertos. Billy Graham sempre pregava que a vida cristã exige vigilância. É constante, porque o inimigo é astuto. Ele se aproxima com simpatia, mas esconde intenções sombrias. E às vezes, quem mais precisa ouvir isso são os que têm o coração bom demais. Os que sempre querem ajudar, entender, estender a mão. Mas cuidado, o bem sem sabedoria vira armadilha. Jesus nunca mandou se jogar no chão para ser tapete de ninguém. Ele mandou amar, mas amar com discernimento. Ele mandou perdoar, mas sem virar escravo da manipulação. Gratidão é também saber quando se afastar. Não é orgulho, é proteção espiritual. E quando você age assim, Deus se encarrega de cuidar do que ficou para trás. Porque quem nos defende é Ele. A missão continua. Mas o inimigo também não para. Por isso, no próximo passo, vamos falar sobre como o diabo se aproveita das emoções para colocar armadilhas no nosso caminho. E como isso se conecta com o que você sente e com o que você precisa aprender a dominar. O diabo não tem pressa. Ele conhece bem os atalhos da alma humana. E se não conseguir te derrubar por fora, ele vai tentar te consumir por dentro. Emoções são um campo fértil para isso. A ira, por exemplo, é um convite para a briga. A mágoa, uma porta para a amargura. A culpa, uma algema invisível. E quando você tenta discutir com alguém tomado por esses sentimentos, ou quando você mesmo está dominado por eles, o inimigo se aproveita. É por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Porque se você não vigia, a emoção te afasta de Deus. E é aí que discutir com gente demônio vira um laço perigoso. Quantas vezes você saiu de uma conversa com o coração apertado, a mente agitada e a alma ferida? Isso não é normal, nem espiritual. Pessoas usadas pelo inimigo têm essa habilidade, drenar sua energia emocional. Billy Graham falava que a melhor defesa contra as ciladas do mal é a intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você se enche de Deus, suas emoções ficam sob controle. Não é que você não sinta, é que você aprende a não ser dominado. Jesus sentia. Ele chorou, se indignou, se entristeceu, mas nunca pecou por causa disso.
E esse é o modelo que devemos seguir. Muitas vezes, o diabo não quer te vencer. Ele só quer que você se canse, porque um cristão cansado é um cristão vulnerável. Por isso ele usa pessoas para tirar sua paz, roubar seu foco, minar sua fé com conversas inúteis. Você está orando por cura e vem alguém te lembrar do pior diagnóstico. Você está se levantando em Deus e vem alguém zombar da sua fé. E se não estiver firme, você acaba respondendo. E pronto, caiu na armadilha. Gratidão nesse caso é ter sabedoria para silenciar. Como disse certa vez Billy Graham, a resposta mais poderosa, muitas vezes, é o silêncio. Sabe aquele desespero de querer explicar que você mudou, que agora serve a Jesus, que está vivendo de acordo com a Bíblia? Não caia nessa armadilha. Quem foi enviado para te provocar não está disposto a te compreender. E enquanto você perde tempo tentando explicar seu propósito, o inimigo está sorrindo, porque você desceu para o campo dele. Você já viu uma águia discutindo com galinhas? Não, porque ela voa alto demais. E é isso que Deus espera de você. Voe acima da provocação, porque quem voa alto não ouve os ruídos do chão. Agora, vamos ser práticos. Está vivendo um momento emocional difícil. Sente-se atacado por todos os lados, com pessoas provocando, criticando, zombando da sua fé ou te puxando para discussões vazias? A primeira ação é se afastar, mesmo que doa. A segunda é buscar refúgio na palavra. Comece por Salmo 91. Depois vá para Filipenses 4, 6, 7. E a terceira é orar em voz alta, consagrando sua mente, suas emoções e seus relacionamentos a Jesus. Faça isso diariamente. Isso é lutar espiritualmente. Isso é se proteger contra a manipulação emocional, o que o inimigo tenta exercer. O inimigo não entra pela porta da frente. Ele entra por brechas. E muitas vezes a brecha é emocional. Uma rejeição mal curada. Uma carência não resolvida, uma mágoa alimentada em silêncio. E quando aparece alguém que toca exatamente nesses pontos, parece que a gente precisa responder, defender ou corrigir, mas não é necessário. Jesus te defende. A Bíblia é sua espada, e a sua missão é seguir firme, sem se contaminar com discussões inúteis. Gratidão aqui é reconhecer que você não precisa mais reagir como antes. Você tem o Espírito Santo, e isso muda tudo. Lembre-se, Jesus foi traído por um beijo. Isso ensina que nem tudo que vem com carinho tem boas intenções. E muitos hoje vivem relacionamentos disfarçados, amizades duvidosas, conversas manipuladoras. Quando tentamos mudar essas pessoas pela força da emoção, falhamos. Porque transformação é obra de Deus, não sua. Sua responsabilidade é se proteger, orar, amar de longe se for preciso. E principalmente, não deixar que essas emoções misturadas atrapalhem o que Deus quer construir em você. Isso é maturidade espiritual. Isso é resistir ao mal com fé e sabedoria. Não subestime o poder de uma palavra maldita. O inimigo muitas vezes age através de conversas aparentemente simples, mas que plantam dúvida, insegurança, medo. Isso já aconteceu com Eva no Éden. Satanás não empurrou o fruto na boca dela. Ele apenas conversou, questionou, confundiu. E hoje ele continua fazendo o mesmo, usando gente para plantar confusão espiritual. Gratidão aqui é perceber antes que seja tarde. É ouvir a voz do Espírito Santo te dizendo: não responde, não entra nisso, sai de perto. E talvez você esteja se perguntando: mas como saber se é o inimigo ou só uma pessoa difícil? Excelente pergunta. A resposta está nos frutos. O que aquela conversa gera em você? Paz ou tormento? Fé ou dúvida? Amor ou raiva? Deus não se contradiz.
Se a presença daquela pessoa ou aquele debate constante te afasta da paz de Jesus, do foco na Bíblia e do teu crescimento espiritual, afaste-se. Billy Graham dizia que as pessoas que nos aproximam de Cristo são instrumentos de Deus. As que nos afastam são iscas do inimigo. Simples assim. Tem conselhos que soam tão bonitos, tão bem elaborados, que se você não estiver em oração, acaba achando que é a própria voz de Deus. Mas não é. É disfarce, é laço. O inimigo também sabe falar bonito. Ele sabe usar versículos fora de contexto. Ele sabe simular empatia. Já viu gente que te escuta com atenção, mas só para saber como te manipular depois? Isso existe. A Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, o problema não é só com gente que grita, te confronta ou te persegue. Às vezes, o perigo vem de quem sorri, elogia e aconselha. Billy Graham sempre alertava sobre isso. Nem toda voz doce é voz de Deus. O diabo também sussurra. Quem nunca ouviu algo assim? Ah, Deus quer te ver feliz, larga isso, se valoriza. E pronto, lá vai alguém largando o casamento, saindo da igreja, abandonando promessas porque um conselheiro disse. Tem gente que fala com tanta convicção, que parece até revelação divina. Mas se o conselho vai contra os princípios da Bíblia, então não vem de Deus. Deus não é incoerente. Jesus não se contradiz. E a paz verdadeira nunca vem às custas da desobediência. Discernimento é orar antes de ouvir qualquer conselho, até de quem você confia. O Espírito Santo vai te dar aquele incômodo, aquela pausa, aquele algo estranho que te impede de cair. Pessoas usadas pelo inimigo muitas vezes vêm com uma capa de espiritualidade. Elas falam o nome de Deus, citam Jesus, até tem Bíblia aberta na mesa de centro. Mas observe, os frutos revelam a raiz. Essas pessoas vivem o que falam, produzem vida ou confusão, espalham amor ou alimentam discórdia. O diabo conhece a Bíblia. Ele usou a própria palavra para tentar Jesus no deserto. Mas Jesus respondeu com mais Bíblia, com verdade, com autoridade. E você também pode fazer isso. Esteja com sua espada afiada. Conheça a palavra. Leia Provérbios, leia Efésios, leia os Evangelhos. Quando o diabo vier disfarçado, você vai saber. Muitas armadilhas vêm na forma de conselhos modernos. Coisas como, você tem que pensar em você em primeiro lugar, ou não se rebaixe por ninguém. À primeira vista, isso parece fortalecer. Mas a Bíblia ensina o contrário. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga Jesus. Amar é se doar. Servir é se humilhar. O reino de Deus é contra a cultura. Então cuidado com os conselhos que alimentam só o ego. O ego inflado é terra fértil para o orgulho. E o orgulho é a queda disfarçada. A gratidão começa quando você entende que nem todo elogio é sincero, nem todo conselho é santo, e nem toda ajuda vem de Deus. Quer um exemplo real? Quantas vezes você estava decidido a perdoar alguém e veio alguém te dizer: você é bobo, merece coisa melhor, não perdoa não. Pronto, já foi contaminado. O inimigo usa o ressentimento como uma cadeia disfarçada de proteção. Ele diz que é para você se valorizar, mas está te ensinando a guardar rancor. E a Bíblia é clara: sem perdão não há libertação. Então, da próxima vez que um conselho tentar fazer você desobedecer a palavra, mesmo que soe bonito, lembre-se, o diabo também dá opinião, mas o Espírito Santo dá direção. Agora uma dica prática. Sempre que ouvir um conselho forte, especialmente em momentos de dor, crise ou decisões importantes, pare. Silencie por dentro. Ore. Escreva o que foi dito. Leia depois com calma, sob oração. Compare com o que a Bíblia ensina. Se for de Deus,
vai trazer paz, edificação, verdade. Se não for, você vai sentir um desalinho, um desconforto. Deus nunca se contradiz. E o Espírito Santo nunca grita, nunca pressiona. Ele guia, já o inimigo empurra, pressiona, faz você decidir no impulso. Isso é armadilha. É por isso que discutir com demônios em forma de gente é perigoso. Eles te pressionam a agir fora do tempo de Deus. Tem gente que vai te dizer: você merece ser feliz. Mas cuidado com essa frase. Deus não está comprometido com a sua felicidade momentânea. Ele está comprometido com a sua transformação eterna. O propósito de Jesus na cruz não foi te fazer sorrir por fora, mas te salvar por dentro. Então, se um conselho te empurra para o que é fácil, confortável, mas sem cruz, sem renúncia, sem obediência, desconfie. Billy Graham dizia: o evangelho da cruz nunca foi confortável, mas sempre foi necessário. E olha só, o inimigo vai tentar te cercar de vozes que reforçam o que sua carne quer ouvir. E é aí que muitos cristãos caem, porque buscam conselhos em momentos vulneráveis. Estão fracos na fé e aceitam qualquer direção. Por isso é tão importante jejuar. Sim, jejum. Jejuar clareia os ouvidos espirituais. Fortalece o discernimento. É como trocar o filtro da alma. Então, se você está em dúvida sobre conselhos, jejuar é um bom começo. Depois, leia a Bíblia em voz alta. Versículos como Tiago 1:5, Provérbios 3:5, 6 e João 10:27 são essenciais para discernir vozes. No próximo bloco, vamos abrir um alerta ainda mais forte. Como o inimigo usa discussões para nos fazer perder bênçãos, atrasar promessas e quebrar ciclos de fé. Muitas vezes, a luta não está em vencer a discussão, mas em saber calar na hora certa. Porque o silêncio, em Deus, é uma arma poderosa. Tem momentos que calar é mais poderoso do que falar. Isso não é covardia, é estratégia espiritual. Quem entende isso, começa a enxergar as discussões como armadilhas bem montadas pelo inimigo. Quando alguém vem cheio de raiva, provocando, ironizando ou tentando te tirar do sério, muitas vezes não é só uma pessoa falando, é o inimigo usando aquela voz para roubar sua paz. E quantas vezes a gente cai nessa armadilha, né? Discutimos, nos exaltamos, respondemos no impulso e depois ficamos mal, cansados, drenados. Não é só cansaço emocional, é guerra espiritual. O diabo não quer só a briga, ele quer seu estado após a briga. Jesus, diante de Herodes, não disse uma palavra. Diante dos soldados, diante da multidão furiosa, ele ficou em silêncio. Isso não foi fraqueza, isso foi domínio espiritual. Ele sabia que certas provocações são armadilhas, e o diabo odeia quando a gente se cala, porque o silêncio de um justo incomoda mais que o grito de um rebelde. Billy Graham dizia que o silêncio de um cristão pode ser mais ensurdecedor do que 1000 argumentos vazios. Então, se você quer vencer certas batalhas, não entre na discussão. A sua resposta é a sua atitude. E sua melhor defesa é a paz que não se abala. Quantas promessas foram adiadas porque alguém caiu numa discussão desnecessária? Quantos casamentos se desgastaram por palavras jogadas em momentos de raiva? Quantas amizades sinceras se perderam porque o inimigo soprou orgulho no ouvido de um e acusação no ouvido do outro? A Bíblia é clara: o que guarda a boca preserva a alma. Não discutir com demônios em forma de gente é proteger aquilo que Deus já está construindo. É como manter os tijolos da sua casa no lugar certo. Cada vez que você responde com ira, é como arrancar um tijolo da sua parede espiritual. Agora, um exemplo prático.
Já percebeu como nas redes sociais basta um comentário atravessado para começar um verdadeiro incêndio emocional? As pessoas se sentem no direito de responder tudo, rebater tudo, provar seu ponto. Mas e se, ao invés disso, você simplesmente orasse? E se você colocasse esse comentário diante de Deus e deixasse Ele te instruir? Muitas vezes, o que parece defesa é só vaidade camuflada. Deus não te chamou para ganhar debates, te chamou para salvar almas. E não se salva ninguém com gritos, se salva com testemunho, se vence com mansidão, se cala com sabedoria. Tem uma cena que a gente vive muito no dia a dia. Alguém fala algo injusto, ofensivo, e tudo dentro de você quer responder, provar que está certo, se defender. Mas respira fundo. Conta até 10, vai ao banheiro, fecha a porta, ora em voz baixa: Jesus, me dá sabedoria agora. Isso é maturidade espiritual. Isso é guerra vencida. Gratidão é também reconhecer que o silêncio pode ser uma colheita de paz futura. Lembre-se, o inimigo quer te tirar do centro da vontade de Deus. E às vezes, tudo que ele precisa é de uma discussão para fazer isso. A Bíblia fala que o homem iracundo multiplica as contendas, ou seja, onde há ira, há confusão. E onde há confusão, o Espírito Santo se afasta. Não porque ele nos abandona, mas porque Deus não habita em meio à bagunça. Então, quando você escolhe o silêncio, você está abrindo espaço para que o Espírito Santo permaneça. Você está dizendo: "Ei, Senhor, eu poderia reagir, mas prefiro te obedecer." E isso é um tipo de gratidão também. É agradecer a Deus pela paz antes mesmo dela chegar. É confiar que Ele está vendo o que ninguém mais vê. Agora, aqui vai. Um desafio prático. Separe um momento do seu dia para ficar em silêncio, sem celular, sem música, sem barulho. Só você, Deus e a Bíblia. Use esse momento para ouvir. Sim, ouvir. A maioria das pessoas ora pedindo, falando, mas poucas param para escutar. O silêncio é fértil. É nele que Deus sussurra instruções. Comece com 5 minutos por dia. Depois, aumente. Você vai perceber que discussões começam a perder espaço e sua mente vai ficando mais leve. A paz de Deus não grita, ela sussurra. E só quem cala consegue ouvir. Outra dica: pratique responder com perguntas ao invés de afirmações. Quando alguém vier te provocar, pergunte: por que você está dizendo isso? Ou o que exatamente você quer que eu entenda com isso? Isso tira o foco da emoção e coloca luz sobre a intenção. Muitas vezes, a pessoa se perde na própria raiva e você permanece no espírito. Jesus fazia isso o tempo todo. Os fariseus vinham com acusações e ele respondia com perguntas. Isso desconstrói a estratégia do inimigo sem que você perca sua posição de filho de Deus. E olha só, quando você não entra na discussão, você ensina pelo exemplo. Seus filhos aprendem, seus amigos observam, seus colegas de trabalho notam. Você se torna uma voz silenciosa que grita transformação. E isso vale mais do que qualquer sermão. Billy Graham dizia que o cristão deve ser um espelho da presença de Deus no mundo. E espelho não fala, mas reflete. Reflete luz, reflete graça, reflete Cristo. Então, da próxima vez que quiser responder na carne, lembre-se, o Espírito Santo também responde. Com silêncio, com paz, com autoridade que não precisa gritar. Nem sempre a dor de uma perda é um ataque do inimigo. Às vezes, é Deus limpando o caminho para te proteger de algo que você ainda não vê. Quantas vezes a gente insiste em manter por perto quem só nos atrasa espiritualmente? Pessoas que, disfarçadas de amizade, têm sido instrumentos do inimigo para te afastar da presença de Deus. E o pior, muitas vezes a gente percebe, mas ignora. Sabe aquela sensação de que algo está errado? Aquela inquietação no coração? Aquilo não é paranoia, é discernimento espiritual.
É o Espírito Santo tentando te alertar de que aquela companhia não é bênção, é laço. Billy Graham sempre alertava que o cristão precisa ter coragem não apenas para enfrentar o mal, mas também para se afastar do que parece bom, mas não vem de Deus. E isso é tão difícil, porque às vezes a pessoa é legal, simpática, te entende, mas tem um espírito por trás que contamina. Ela carrega palavras que te tiram da rota, ideias que parecem boas, mas semeiam confusão. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Quando Ele está no meio, há paz. Quando não está, há desgaste, dúvida, ruído. E se tem ruído demais, pare e ore. Porque Deus pode estar dizendo, sai daí. Muita gente insiste em manter alianças que Deus já desfez, e com isso atrasa promessas. Gente que era para ter dado 5 passos, mas ainda está parada porque se recusa a soltar a mão de quem Deus já pediu para soltar. Sabe o que isso gera? Cansaço, tristeza e pior, desobediência. A gratidão a Deus se expressa também quando a gente diz, Senhor, eu não entendo agora, mas eu confio. Se essa pessoa precisa sair da minha vida, eu deixo. E aí começa um processo de libertação. Dói, mas liberta, fere, mas prepara. Porque Deus tira hoje o que amanhã te destruiria. Um exemplo prático. Mariana era uma mulher de oração, mas sempre que saía com sua amiga Luciana, voltava para casa pesada, confusa, cheia de dúvidas sobre sua fé. Luciana era divertida, mas sempre fazia piadas sobre igreja, desvalorizava a Bíblia e plantava ideias contrárias ao que Mariana acreditava. Um dia, em oração, Mariana ouviu claramente, se afasta. Ela hesitou, mas obedeceu. Sem brigas, sem drama, só se afastou. E a paz que voltou para o coração dela foi indescritível. Depois disso, ela começou a crescer espiritualmente de forma que nunca havia experimentado antes. Era Deus limpando o caminho. Não discutir com demônios em forma de gente também significa cortar acessos. Não é só sobre evitar uma briga, é sobre entender quem você está deixando influenciar sua mente, sua fé, seu espírito. Tem gente que a gente ama, mas não dá para caminhar junto. E tudo bem. Amar não é obrigar presença. Amar é orar de longe, abençoar de longe e deixar Deus agir. Tem momentos em que o afastamento é uma forma de proteção mútua. Você se preserva e a outra pessoa também. Tem a chance de crescer? Não tente ser o salvador da vida de alguém que só Jesus pode mudar. E aqui vai uma dica prática. Ore pedindo discernimento. Peça para Deus revelar quem são as pessoas que te aproximam dele e quem te afasta. Escreva os nomes que vierem ao seu coração, não para julgar, mas para observar. Comece a prestar atenção em como você se sente depois de estar com essas pessoas. Se sente fortalecido, em paz, com vontade de orar mais? Ou se sente esgotado, impuro, com a mente confusa? Isso é um termômetro espiritual. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. E tem fruto que parece bonito por fora, mas por dentro está podre. Discernimento é a chave. Outro ponto importante. Deus não tira algo da sua vida sem um propósito maior. Quando Ele permite que alguém se afaste, ou te afasta de alguém, é porque tem algo novo, melhor, mais alinhado com seu propósito. Mas muitas vezes você só verá isso depois de obedecer. Primeiro vem a dor, depois vem a revelação. É como tirar uma farpa do dedo. Dói na hora, mas se não tirar, infecciona. E se infeccionar, a ferida cresce. Deus é especialista em curas que parecem desconfortáveis, mas só quem obedece experimenta a plenitude. Billy Graham dizia, a obediência, mesmo sem explicações, é o caminho mais curto até a vontade de Deus. E isso vale muito quando falamos de relacionamentos. Não é todo mundo que tem lugar permanente na sua jornada.
Uns vêm para ensinar, outros para testar, outros para tirar o que você tem de melhor. E você precisa estar vigilante, não em paranoia, mas em sensibilidade espiritual. Gratidão é também saber dizer: Senhor, obrigado por tirar o que eu não tive coragem de deixar ir. E isso muda tudo, porque quando você solta, Deus abre. E por fim, lembre-se, Jesus também se afastava. Quando percebia que a multidão não queria ouvir, só se alimentar ou ver milagres, ele ia para o monte, sozinho. Quando viu que os fariseus estavam tentando apenas provocar, ele recuava. Não por medo, mas por estratégia. Nem tudo é sobre confronto. Às vezes, é sobre preservar o propósito. Então pare de tentar manter por perto quem já está distante de Deus. O seu compromisso é com o céu, não com a carência. E quando você obedece, até os céus se movem por você. O inimigo não chega sempre batendo porta, gritando ou quebrando tudo. Às vezes, ele se aproxima com um sorriso, com palavras doces, com um "tô só querendo ajudar". E nesse embalo, planta sementes de dúvida, desânimo e confusão. É sutil, é perigoso. E é exatamente assim que muitos filhos de Deus têm caído. Não é que deixaram de amar a Jesus, mas permitiram que vozes suaves, bem articuladas e aparentemente inofensivas ocupassem o lugar da Bíblia, da oração, do discernimento. E aí, quando percebem, já estão sendo influenciados por pensamentos que não vieram do céu, mas do inferno. Billy Graham dizia que o diabo conhece a Bíblia melhor do que muitos cristãos e por isso consegue distorcer a verdade com habilidade. Ele não nega a Bíblia, ele a torce. Ele pega uma verdade e a mistura com meia mentira, só o suficiente para confundir. E como ele faz isso? Através de pessoas que citam versículos fora de contexto, que falam de Deus com ironia, que lançam dúvidas como quem lança brincadeiras. Ah, você acredita mesmo que Deus se importa com essas coisas pequenas? E pronto, um dardo foi lançado, disfarçado de conversa, mas envenenado espiritualmente. Quantas vezes você já ouviu frases assim: "Para que orar tanto?" Ou "Você vai deixar de viver só por causa da igreja?" Ou ainda, "Não precisa ser tão radical." Essas frases, ditas em tom leve, carregam um espírito por trás. Um espírito que não quer seu bem-estar, mas seu afastamento. E se você não estiver alinhado com a presença de Deus, você começa a concordar, começa a achar exagero, começa a relativizar a verdade. E é aí que o inimigo sorri satisfeito, porque ele sabe que não precisa tirar Jesus do seu coração, basta te deixar morno. E morno não agrada ao Pai. Exemplos práticos não faltam. Um rapaz chamado Leandro, temente a Deus, começou a namorar uma moça que era, aos olhos humanos, perfeita, educada, bonita, trabalhadora. Mas, aos poucos, ela começou a questionar suas práticas de fé. "Você vai mesmo jejuar? Isso é coisa antiga. Você acredita mesmo que tudo na Bíblia é literal?" Leandro, apaixonado, começou a ceder. Parou de orar como antes. Parou de frequentar a igreja. Se afastou da comunhão. Em menos de um ano já não era o mesmo, porque o inimigo não arrancou nada. Ele sussurrou, e Leandro escutou. Não discutir com demônios em forma de gente também é entender que o campo de batalha muitas vezes é emocional. Não é só sobre o que a pessoa fala, mas como aquilo te faz sentir. Tem palavras que parecem conselhos, mas são maldições disfarçadas. "Você nunca vai conseguir mesmo. Desiste, isso não é para você. Para que se esforçar? Já deu errado antes." Palavras assim, quando ouvidas repetidamente, entram como dardos na alma. E se você não estiver revestido com a armadura de Deus, como está escrito em Efésios 6, essas palavras criam raízes. E aqui vai uma aplicação prática. Anote. Sim, anote.
Pegue um caderno e escreva todas as frases que te dizem e que te fazem sentir menor, mais fraco, mais distante de Deus. Depois, ore sobre cada uma delas. Pergunte ao Espírito Santo: isso veio do Senhor? E se não veio, cancele, repreenda. Declare a verdade da Bíblia sobre sua vida. Se alguém disse que você é incapaz, declare: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se disseram que você é fraco, declare: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Gratidão é também combater mentira com verdade. Outro sinal de que o inimigo está falando de forma sutil é quando a pessoa te afasta da sua essência. Te faz sentir que precisa mudar sua identidade para ser aceito. Te pressiona a falar de um jeito que você não fala, agir de um jeito que você não age, viver um personagem. Deus nunca vai te pedir isso. Jesus te ama como você é, e o Espírito Santo molda o que precisa ser moldado, com amor, não com pressão. Se alguém quer te desconstruir sem edificar, fique atento. O Espírito de Deus edifica. O espírito do mundo confunde. E lembre-se, até Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, foi usado pelo inimigo quando tentou impedir o mestre de ir à cruz. E o que Jesus fez? Repreendeu, disse: arreda-te, Satanás. Não porque odiava Pedro, mas porque reconheceu o Espírito por trás da fala. Isso é discernimento. É você amar a pessoa, mas rejeitar a influência que ela está trazendo. E isso exige coragem, porque muitas vezes quem mais te ama também pode, sem perceber, ser usado para te desviar. Por isso a vigilância precisa ser constante. Billy Graham ensinava que uma das maiores estratégias do inimigo é se disfarçar de conselheiro. Ele não chega dizendo: venha comigo para o abismo. Ele diz: só mais um passo, não tem problema. E quando você vê, já está longe da luz. Por isso esteja atento, ore, jejue, busque direção. Deus fala. E quando você está conectado com Ele, a sutileza do mal perde força. Você discerne, você se afasta, você se protege. E acima de tudo, você glorifica a Deus com sua obediência e sensatez. E assim, querido amigo, é essencial que estejamos vigilantes e atentos às sutilezas do inimigo. Muitas vezes, ele tenta nos afastar dos caminhos de Deus através de palavras aparentemente inofensivas, mas que carregam uma intenção maligna por trás. Lembre-se, não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está conosco, pronto para nos dar discernimento e força. Não se deixe enganar pelas falsas promessas do mundo. Continue firme na palavra de Deus, orando, jejuando e mantendo sua fé inabalável. Se este conteúdo tocou seu coração e te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser fortalecidas na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente em sua caminhada de fé. O inimigo não arranca a fé de uma vez, ele apaga o fogo devagar. Ele não expulsa o cristão do templo, apenas o adormece espiritualmente enquanto o deixa sentado ali, ouvindo, cantando, servindo, mas sem discernimento, sem unção, sem vida interior. Jesus já havia nos alertado com precisão profética sobre esse tempo. Em Mateus 24:12 ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele não estava falando de pessoas mundanas. Estava falando de muitos, muitos mesmo, que estariam dentro do corpo visível da fé, mas com o coração gelado, endurecido, entorpecido pelas distrações do mundo. Gente que ainda se move, mas que já não sente. O problema é que, quando o amor se esfria, o discernimento se apaga.
O Espírito Santo começa a sussurrar, mas os ouvidos já estão ocupados demais com as vozes da cultura, com o barulho das redes sociais, com as opiniões dos homens. Não é que Deus parou de falar. É que o coração já não escuta mais. E então o cristão continua com suas rotinas espirituais, mas se torna aos poucos apenas uma casca. Por fora, tudo parece funcionar. Por dentro, tudo está seco. Foi assim com Sansão, um homem escolhido, separado, ungido, um nazireu de Deus. Desde o ventre, ele já carregava um propósito celestial. Mas veja como termina o relato em Juízes 16:20, quando Dalila o acorda e diz: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." A Bíblia diz que ele despertou do seu sono e disse: "Sairei ainda esta vez como antes e me livrarei." Mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Preste atenção nisso. Ele achava que ainda estava cheio do Espírito. Ele pensava que a unção estava ali. Ele acreditava que ainda tinha a mesma força, mas o Senhor já havia se afastado. E ele não sabia. O Espírito já havia partido, e Sansão continuava agindo como se estivesse tudo bem. Isso é o retrato exato de muitos dentro da igreja hoje. Cantam, pregam, lideram, servem, mas o Espírito não está mais ali. E nem percebem, estão vivendo no automático. Já não choram na presença de Deus, já não sentem a dor do pecado, já não são quebrantados pela cruz. O coração endureceu e a frieza se tornou confortável. O culto virou rotina. A Bíblia, um objeto decorativo. A oração, um hábito vazio. E o mais perigoso de tudo isso é que essas pessoas não percebem que estão se desviando, porque continuam indo à igreja, continuam no meio, mas já não têm profundidade. Estão ali de corpo presente, mas com a alma dispersa. Estão desviados por dentro, desligados do céu, sem conexão com a voz de Deus. A fé, que antes era viva, se tornou um eco distante. Você sabe o que alimenta isso? A ausência de confronto. Hoje muitos querem palavras de conforto, mas rejeitam palavras de correção. Querem promessas, mas rejeitam a santidade. Querem milagres, mas desprezam o arrependimento. E assim, o coração vai se afastando de Deus, mesmo quando o corpo ainda está sentado no banco da igreja. Essa é a crise invisível no coração da igreja. Não é falta de eventos, não é falta de música boa, não é ausência de estrutura, é ausência de vida no espírito, é falta de quebrantamento, é escassez de lágrimas no altar. É a presença de Deus sendo substituída por performance, por programas, por técnica, tudo sem fogo verdadeiro. E o diabo está satisfeito com isso, porque ele não precisa tirar você da igreja, se conseguir te manter nela espiritualmente cego. Ele prefere que você fique com aparência de piedade, mas sem poder algum. Ele ama cristãos mornos, porque os mornos não incomodam o inferno. Eles não têm discernimento para resistir, nem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. E é por isso que o Espírito Santo está te chamando agora. Está te acordando. Ele está dizendo: filho, filha, até quando você vai fingir que está tudo bem? Até quando vai manter as aparências enquanto sua alma clama por um reencontro comigo? Não ignore esse chamado. Não trate como normal aquilo que está te matando espiritualmente. Não aceite viver um cristianismo sem cruz. Sem fogo, sem lágrimas, sem temor. O Espírito Santo quer restaurar sua chama, mas ele não fará isso enquanto você estiver conformado com a frieza. O caminho de volta começa com um passo: reconhecer que você precisa ser despertado. É admitir que talvez você esteja como Sansão, ainda forte aos olhos dos outros, mas por dentro vazio. Talvez você tenha perdido o discernimento e nem percebeu,
Mas hoje, o Senhor está te chamando de volta à sensibilidade espiritual. Ele quer reacender o que foi apagado. Ele quer restaurar o fogo do altar. Ele quer te tirar do sono espiritual e te encher de vida outra vez. Não há vergonha em admitir que você esfriou. A vergonha está em continuar fingindo que está tudo bem. O primeiro passo para a cura é a honestidade diante de Deus. Clame, chore, arrependa-se, e então você começará a sentir de novo. Verá de novo, ouvirá de novo, o Espírito voltará a te visitar, porque Ele nunca deixou de te amar. Essa crise pode ser invisível para os homens, mas é clara aos olhos de Deus, e Ele não quer te perder, Ele quer te reacender. Porque há muito mais dele esperando por você, muito mais do que essa vida morna e distante que você tem vivido. E se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Quando o discernimento espiritual é perdido, não fica um vazio neutro no coração. O que acontece, na verdade, é que outra voz começa a ocupar esse espaço, e essa voz não vem do céu. Quando o Espírito Santo se cala, o engano começa a falar mais alto. O silêncio de Deus, provocado pela insensibilidade do homem, abre caminho para a confusão, para a inversão de valores, para a ilusão. E é assim que muitos cristãos começam a chamar o pecado de normalidade, a carnalidade de liberdade e o erro de opinião pessoal. A palavra de Deus já havia profetizado sobre isso em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Este é um alerta direto. Não há meias palavras. Quando o discernimento é trocado pela conveniência, o espírito do engano se instala com aparência de razão. Veja, o problema não é apenas o erro, mas a normalização do erro. O cristão que já não sente a voz do Espírito começa a ceder aos ventos da cultura. Ele já não consulta a Escritura, consulta a opinião da maioria. Já não pergunta o que agrada a Deus, mas o que todo mundo está fazendo. E sem perceber, troca a verdade pela relevância, a santidade pelo conforto, a direção do Espírito pelo aplauso dos homens. Foi exatamente o que aconteceu com o rei Saul, um homem que foi ungido por Deus, escolhido dentre as tribos de Israel, e que começou sua jornada com humildade e temor. Mas aos poucos, seu coração se afastou da obediência. Ele começou a agir por impulso, por vaidade, por pressa, e não mais por direção divina. Quando o profeta Samuel demorou a chegar, Saul decidiu sacrificar por conta própria, sem esperar a orientação de Deus. Isso foi só o começo. O tempo passou e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, mas ele continuava no trono, continuava sendo chamado de rei, continuava liderando. Externamente tudo parecia no lugar, mas por dentro ele já havia se perdido. E o pior aconteceu. Sem ouvir mais a voz de Deus, Saul buscou resposta em outras fontes. Chegou ao ponto de consultar uma médium, uma necromante, para tentar falar com Samuel, o profeta que ele mesmo havia rejeitado em vida. Perceba, Saul ainda era rei, mas era um rei sem direção, um líder sem unção, um homem que carregava um título espiritual, mas que já não tinha mais a presença de Deus. E tudo isso começou com uma única falha. Ele parou de ouvir o Espírito e começou a seguir a própria voz. Quantos cristãos hoje estão vivendo esse mesmo padrão? Já não há busca sincera, já não há temor, já não há reverência. A vida espiritual se torna uma performance. O coração se torna raso e o resultado é que o engano vai se infiltrando. Aquilo que antes provocava arrependimento, agora provoca indiferença. O que antes era visto como pecado, agora é considerado liberdade de expressão, nova mentalidade, nova era. Mas a palavra de Deus não muda.
O céu não atualiza seus padrões para agradar a cultura. E quando o discernimento desaparece, o primeiro sinal é essa inversão silenciosa. As pessoas não caem no erro de uma vez. Elas vão se acostumando com ele, vão cedendo um pouco aqui, justificando um pouco ali, até que o certo e o errado se misturam como tinta em água. E quando percebem, já não sabem mais diferenciar a voz de Deus das vozes humanas. Esse é o campo onde o diabo mais opera, no terreno da confusão. Ele sempre trabalhou com distorção. Desde o Éden, sua estratégia não foi negar a existência de Deus, mas perverter o sentido da sua palavra. Foi isso mesmo que Deus disse? Questionou ele a Eva. Essa pergunta continua ecoando até hoje nos ouvidos daqueles que já não têm discernimento. Eles começam a relativizar a Bíblia, a reinterpretar os mandamentos com base nas suas emoções ou nas tendências do momento. E é aí que mora o perigo, porque quem perde o discernimento espiritual começa a crer em qualquer coisa que pareça espiritual. A aparência passa a valer mais do que a verdade. E nesse terreno fértil surgem doutrinas distorcidas, pastores sem caráter, ministérios que manipulam as emoções, e o povo, sem discernimento, segue, aceita, aplaude. Isso é grave, porque o engano não apenas desvia, ele ilude. Ele faz a pessoa pensar que está servindo a Deus, quando na verdade está sendo alimentada por um evangelho falso, por um Cristo de conveniência, por um Espírito que não é o Espírito Santo. E quem vive enganado por tempo suficiente acaba se perdendo de vez. Por isso, essa parte da palavra vem com um tom de advertência. Porque muitos estão sendo seduzidos por vozes suaves, que falam de bênçãos, de prosperidade, de autoestima, mas nunca confrontam o pecado, nunca chamam ao arrependimento, nunca falam de cruz. E sem cruz não há cristianismo, sem verdade não há salvação, sem discernimento não há direção. Talvez você tenha percebido isso no seu próprio coração. Talvez algumas coisas que você tolera hoje, anos atrás você nunca teria tolerado. Talvez o que você assiste, compartilha, consome, antes te causaria desconforto, mas agora parece normal. Talvez você já não sente o mesmo incômodo ao ouvir algo que contraria a palavra. Talvez você esteja se acostumando com o erro. Esse é o sinal mais perigoso. Mas há esperança. O Espírito Santo ainda quer falar com você. E se hoje você sente esse aperto no coração, essa inquietação, essa impressão de que Deus está te chamando de volta, é porque ainda há tempo, ainda há espaço para restauração, ainda há caminho de volta à sensibilidade, à verdade, à comunhão real com o Pai. Volte a examinar tudo à luz da palavra. Peça ao Espírito discernimento. Não aceite viver confuso. Não aceite esse silêncio espiritual como normal. O céu ainda fala, Deus ainda guia, mas você precisa calar o barulho do mundo e abrir novamente os ouvidos do coração, porque se o espírito se calar, o engano falará mais alto. E quem não souber ouvir a voz de Deus, acabará seguindo qualquer outra. O perigo de ouvir apenas o que agradam os ouvidos. Há um momento em que o coração deixa de buscar transformação e começa a buscar apenas consolo. É quando o cristão já não quer mais ouvir a verdade que confronta, apenas palavras que massageiam a alma, que confirmam suas vontades, que alimentam seus desejos. E isso é uma tragédia espiritual silenciosa, porque a verdade que não confronta não liberta, e o evangelho que apenas agrada não salva. Ele entretém, ele ilude, ele engana, mas não transforma. A palavra de Deus, em 2 Timóteo 4:3, nos alerta de forma direta: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo estava dizendo que o problema não seria a ausência de pregadores, mas a escolha errada dos ouvintes. Eles ouviriam, sim, muitas vozes, mas apenas as que confirmassem o que já desejavam fazer. Esse é o retrato do nosso tempo. Um tempo em que muitos querem bênçãos, mas não querem obediência. Querem promessas, mas não querem compromisso. Querem o Cristo da cruz, mas sem cruz alguma sobre seus ombros. E quando a pregação toca na ferida, quando a palavra os chama ao arrependimento, eles simplesmente trocam de pregador, mudam de canal, de igreja, de ambiente, até encontrarem alguém que diga exatamente o que querem ouvir. Mas a verdade de Deus não é moldada pelo gosto do público. Ela permanece firme, cortante, viva, como espada afiada que separa alma e espírito, que revela intenções, que penetra no mais profundo. E quem rejeita essa verdade, em nome do conforto espiritual, está dizendo, mesmo sem perceber, prefiro continuar sendo escravo, desde que eu esteja bem alimentado. O povo de Israel no deserto fez exatamente isso. Haviam sido libertos do Egito por meio de milagres extraordinários. Haviam atravessado o mar a seco. Haviam visto a mão de Deus os sustentar com maná do céu, com água da rocha, com direção sobrenatural dia e noite. Mas bastou sentirem falta de carne e começaram a murmurar. E mais do que isso, começaram a desejar voltar ao Egito. Eles disseram: lá havia panelas de carne, pepinos, alhos, cebolas, como se isso fosse mais importante do que a liberdade, mais precioso do que a promessa, mais desejável do que a presença de Deus. Esse espírito ainda habita o coração de muitos cristãos. Eles dizem: prefiro voltar para o mundo, lá pelo menos eu tinha prazer. Esquecem que esse prazer vinha acorrentado, que havia sofrimento, escravidão, trevas. Mas por não suportarem o processo do deserto, onde Deus os molda, prova, purifica, preferem a ilusão da antiga vida, onde a alma pode até ter sido alimentada, mas estava cativa. Um cristão sem discernimento vai sempre preferir a escravidão confortável à liberdade exigente, porque a liberdade em Cristo requer renúncia, requer cruz, requer obediência. E a maioria não quer pagar esse preço. Preferem um evangelho fast food, rápido, doce, fácil de digerir, mas espiritualmente vazio. O grande perigo é que há muitos mestres dispostos a oferecer exatamente esse evangelho. Homens que distorcem a palavra, que suavizam a verdade, que prometem céu sem arrependimento, vitória sem guerra, colheita sem plantio. E o povo, com coceira nos ouvidos, corre para esses pregadores como crianças correndo atrás de doces, sem perceber que estão sendo alimentados com veneno adoçado. Essas mensagens parecem boas. Falam de amor, de sucesso, de abundância. Usam versículos, citam Deus, falam em nome de Jesus, mas evitam a santidade, o arrependimento, o juízo, a separação do pecado. E onde não há confronto, não há conversão verdadeira. Há apenas adaptação religiosa. É por isso que tantos se desviam. Eles não perceberam que estavam sendo alimentados com meias-verdades, com palavras que pareciam luz, mas vinham da carne, ou pior, da própria mentira. E aos poucos vão se afastando da verdade completa. Vão rejeitando a cruz. Vão preferindo os prazeres ao invés da obediência. Até que um dia já não suportam mais ouvir a voz do Espírito. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream. You placed in me somehow, your voice was soft
like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed. Your touch remains like a gentle mark,